Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E as leituras de hoje, elas falam pra gente, né, que só quem ama conhece a Deus, né? Que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? A gente sabe disso, né? Então, pondo-se sempre ao lado do povo sofrido, né, e também necessitado, Jesus nos educa para o amor, né? Hoje, né, ele, como eu falei para vocês ontem, né, na leitura do Evangelho, né, o maior mandamento que Jesus nos deixou é o mandamento do amor, né, que nós nos amássemos uns aos outros, né? Do mesmo jeito que Jesus nos ama, né? Então é necessário realmente, Jesus hoje nos educa, né, para o amor, né? Ele está sempre do lado do povo necessitado, do povo sofrido, né, do povo humilde. Então a primeira leitura hoje está em 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, né, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, né, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro, né? Como a gente pode ver aqui, né? Nós amamos a Ele, né? Porque Ele nos amou, né? Ele nos ama e nos enviou o seu Filho único, né? Para realmente nos salvar dos pecados, né? Realmente para que vivamos, né? Então realmente nós devemos aprender a amar, né? Porque só quem ama conhece a Deus, né? Porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus é humildade, né? Então a gente realmente deve realmente nós fomos educados para o amor, né? Porque nós conhecemos a Deus, né? Nos amamos uns aos outros, amamos os nossos irmãos, porque nós conhecemos a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, né? Como fala aqui 1 João na carta. Né? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para, para, para lhe dermos de comer? Para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, como a gente pode ver aqui, né, Jesus mostra mais uma vez a sua compaixão, a sua humildade, nesse gesto de caridade, de dividir 5 pães e 2 peixes para mais de 1.000 pessoas, né? Com quase 5.000 homens, né? Contando homens, quase 5.000 pessoas, né? Ele dividiu 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, né? Enquanto que os discípulos
queriam que Jesus se despedisse daquelas pessoas, porque eles não tinham o que comer, já estavam ali há muito tempo, né? Mas Jesus disse: não, quantos pães vocês têm aí? Aí eles falaram, e de ver, né? E eles foram ver, tinha 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus repartiu esses 5 pães e 2 peixes entre as 5.000 pessoas que estavam lá na multidão acompanhando ele já. E ainda sobraram 12 cestos de pães cheios, né? Então, realmente, mais uma vez, Deus mostrando, né? Jesus mostrando que está sempre do lado dos humildes, do lado dos pobres, dos sofridos, dos necessitados, né? Então, ele teve compaixão daquelas pessoas, né? Então, isso serve realmente para que nós tenhamos, isso nos mostra, né, que nós devemos realmente ter compaixão para os mais sofridos, para os mais necessitados, né? Porque foi para essas pessoas que Jesus veio. Jesus veio para os pobres, para os humildes, né? Para aqueles realmente que necessitam, né? E a gente deve dar sempre louvores e graças a Deus, né? Por ele ter mandado o seu filho, né, para a salvação dos nossos pecados, realmente, para que nós realmente vivamos, né, tenhamos a vida eterna. Né? Então, que nós possamos aprender e sim, nos inspirar nesse exemplo de Jesus e sermos caridosos, né, sermos humildes, né, realmente sermos educados, né, para o amor, né? Realmente que nós possamos aprender realmente a amarmos uns aos outros, porque esse foi o grande mandamento que Jesus nos deixou, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.